Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Você está feliz nesta noite em você ter esta oportunidade de estar na casa do Senhor, aqui cultuar ao Senhor, ter esta liberdade de cultuar ao Senhor nesta noite. Agradecemos a Deus por esta oportunidade ímpar, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Queremos também dar um bem-vindo a todos os nossos irmãos, amigos, internautas que estão nos acompanhando através da nossa página do Facebook, AD Guaratuba, como também dos nossos irmãos da TV Guaratuba. Queridos, vamos estar em pé, vamos louvar o Senhor, vamos bendizer ao Senhor neste momento, nesta oportunidade. Você está na presença do Senhor nesta noite. Você abre o seu coração, deixa o Espírito de Deus agir na sua vida, agir no seu coração nesta noite.
Sinta a glória do Senhor, a graça do Senhor te envolver neste lugar, pois no decorrer da palavra do Senhor, nós ouvimos muitos fatos que presenciaram que a glória do Senhor se fez presente na comunhão dos irmãos. Veio uma pandemia, veio algo para tentar minar a comunhão entre nós, mas agradecemos a Deus, pois temos esta oportunidade nesta noite de cultuarmos juntos em unidade o nome do Senhor Jesus. Louvemos a Ele. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do... Mais uma vez. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Cante assim, ó. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Cante assim, ó, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Declare: um Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, a força e o poder. Declare ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Cante! Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Louvemos, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar, louvamos.
Vamos abrir o nosso coração nesta noite, deixar o Espírito de Deus. Quem sabe você entrou aqui carregado do dia a dia. Quem sabe você entrou aqui carregado das coisas que se aconteceram durante esta semana ainda, ou as preocupações do dia de amanhã. Entrega a Ele nesta noite. Entrega a Ele nesta noite. Não se preocupe. Confia no Senhor. Confia nele. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Tua presença, Senhor, estamos neste lugar. Rendemos-te graças, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, pois até aqui o Senhor tem sustentado a Tua igreja. Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui no templo, aqueles que não puderam estar, Senhor, e estão no seu lar, na sua casa. Pai, quem sabe aflitos, angustiados, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, pois somente em Ti, Senhor, depositamos a nossa confiança, pois somente em Ti, Senhor, nós cremos, Senhor. Pai amado, a cada um, Deus, que está aqui nesta noite, que está com o seu coração aberto, a Te adorar, a Te bendizer, Senhor. Deus querido, que nesta noite, Senhor, sejamos impactados pela Tua glória. Pai, que sentamos, ó Deus, a Tua graça nos envolvendo cada vez mais. Pai amado, que as nossas preocupações diárias não venham, Senhor, atrapalhar este momento de louvor e adoração. Pai, mas quem sabe, Senhor, há uma necessidade. Deus poderoso, atenta para o clamor, atenta para a oração de cada um dos Teus filhos. Pai, se há necessidade de uma transformação, transforma. Se há necessidade de uma cura, Senhor, Tu és o médico dos médicos. Pai querido, nós nesta noite, Senhor, tornamos a nossa atenção inteiramente a Ti. Pai, cada um que está no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, acompanhando, Senhor, este culto, Pai, que seja renovado nesta noite, que seja cheio do Teu poder, seja cheio do Teu Santo Espírito. Deus, recebe a nossa adoração, nosso louvor. Fala conosco, através, Senhor Deus, da Tua poderosa palavra nesta noite. Queremos ouvir a Sua voz falando aos nossos corações. Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você pode tomar o seu assento. Quero chamar o diácono Weber neste momento. Estará louvando ao Senhor os hinos da harpa cristã. Cumprimento os irmãos aqui no templo e os irmãos que nos assistem diretamente de seus lares, com a paz do Senhor Jesus. Também os convido a louvarmos o nome santo de Jesus com o hino da nossa harpa cristã de número 304. Glória a Deus. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder,
Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. Aleluia. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar, se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer, o meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, aleluia, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus, aleluia. Também vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 545. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, aleluia, porque Ele vive, posso crer no
sem medo então terei vitória, terei a glória ao meu Jesus que vivo está. Aleluia, glória a Deus, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Quero convidar os irmãos a estarem em pé neste momento. O pastor João Estacol estará fazendo a leitura bíblica e orando com toda a igreja. Glórias a Deus. Eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos para abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 84. Como é bom poder estar na casa do Senhor, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava com saudade, né? A gente assiste os cultos online, mas nada é igual estar aqui na casa do Senhor, adorando a Ele aqui, na presença dEle aqui, onde nós sentamos aqui e só adoramos o nosso Deus, né? Salmo de número 84, nós vamos aproveitar e vamos ler aqui, que eu creio que o salmista, quando ele escreveu esse salmo aqui, ele estava igual a gente, com saudade de vir para a casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 84. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus, Senhor dos exércitos. Deus escuta a nossa oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti ponha a sua confiança. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quantos são carentes das orações? Todos, né? Vamos continuar orando um pelos outros, orando pelo nosso país, né? Pelo mundo, para que o Senhor continue com as suas mãos santas estendidas
e repreendendo todo mal, repreendendo esse vírus aí que está assolando o mundo inteiro, né? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, porque podemos nesta noite, Deus, regressar à tua casa e estarmos aqui, meu Deus, para te adorar, para te louvar. Pai querido, eu sei que muitos dos irmãos não puderam estar aqui, Senhor, porque não podem, mas estão lá na sua casa, no seu lar, adorando o Senhor. Meu Deus, nós queremos pedir a tua bênção, alcança cada lar, cada família, meu Deus, cada pessoa que está cultuando a ti neste momento, está participando, meu Deus, deste culto online. Meu Deus, que a tua presença alcança agora cada lar, cada família. Pai querido, nós oramos, Senhor, em favor de cada um, nós oramos em favor da nossa nação, meu Deus, do mundo inteiro, Senhor, que a tua mão santa e poderosa venha neutralizar todo o mal, toda a doença, todos esses vírus, Senhor, que venha cair por terra, em o nome de Jesus. Pai querido, continua conosco, ajuda cada um de nós a permanecermos firmes na tua presença gloriosa, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Você pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. É meio ruim estar de máscara, né, meus irmãos? É complicado, mas sempre tem o mais, né? Quero convidar a dupla, a irmã Cleia e a irmã Calitá. Só a irmã Cleia, maravilha, a irmã Cleia louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queremos também convidar os nossos diáconos e cooperadores, nós estaremos contribuindo neste momento. Glórias a Deus. Logo na sequência, a irmã Rosane também adorando ao Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. A minha alma andava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para
para mim. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Quando o Senhor estendeu a sua mão para nós, éramos perdidos, pecadores, mas hoje somos filhos do Senhor. Glórias a Deus. Irmã Rosane, adorando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor neste momento. Logo após, meus queridos, já estaremos ouvindo a ministração da poderosa palavra nesta noite. O pastor Edson Sidor estará ministrando a palavra aos nossos corações. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que tudo isso vai passar. E o Senhor, Ele tem contemplado a nossa situação, a tua situação. Eu sei que muitos do que estão aqui estão alegrando, a sua alma está regozijando de alegria. E muitos que não puderam estar, o Senhor, Ele sabe. Então, ouça esse louvor, guarda para o teu coração. Amém? Glória a Jesus. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Aleluia. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Olha só. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Olha só. Esses dias Deus te viu chorar, Ele te viu no canto escondido. Olha só. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Olha só. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, eu creio. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Oh, aleluia, não se desespere. Mas o Deus que me enviou aqui, olha só, sabe de tudo. Ele me enviou. Ele me mandou falar que vai. Ele vai mudar seu rumo. Eu creio. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue a lágrima dos teus olhos. Enxugue estas lágrimas
do rosto e tenha calma, porque vai passar, tudo isso vai passar, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Não se desespere, confia no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Por gentileza, meus irmãos, estejamos em pé. Vamos ouvir a ministração da palavra do Senhor neste momento. Você que o seu coração foi preparado pelos louvores, quem sabe acalmou a sua alma, quem sabe você chegou nervoso aqui, alguma coisa que você ouviu hoje durante o dia, ou alguma coisa que aconteceu, mas esses louvores foi acalmando a sua alma, o seu coração, e de repente você sentiu o desespero sair, e a tranquilidade, a paz que só Jesus pode dar, Ele está te dando nesta noite. E neste momento, o Espírito Santo do Senhor vai usar o pastor Edson Cidro a ministrar o que colocou no seu coração. Presta atenção, porque Deus estará falando contigo. Pastor Edson, por gentileza, deixa eu pegar aqui o microfone. Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos muito felizes em poder estar na casa de Deus, adorando o seu nome, tendo o privilégio de retornar aos cultos presenciais, né? Ainda que com uma certa restrição em decorrência da situação em que nós vivemos, mas só o fato de você poder estar aqui falando, tendo pessoas aí na nave da igreja para ouvir, é um outro sentimento. Não é fácil, irmãos, nesses dias em que nós estamos aqui pregando com a igreja vazia. E hoje nós podemos retomar as nossas atividades, guardando as restrições, e muito feliz em poder estar adorando a Deus, revendo os irmãos aqui. E tenho certeza que muito em breve esse distanciamento acabará, né? E a gente vai poder se cumprimentar, pegar na mão, abraçar, beijar, e tudo vai voltar ao normal. Nós cremos assim. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos seguindo as normas estabelecidas pelas esferas responsáveis, cumprindo e fazendo aquilo que cabe a nós como cidadãos, né? Respeitando todas as determinações. Eu quero, irmãos, nesta noite compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Versículo 11.
capítulo 37 é bem conhecido de todos, né? Versículo 11, que diz assim: Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os ossos, a casa de Israel: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Amém? Assente-se por gentileza. Esse capítulo 37 do livro de Ezequiel, ele é uma das passagens mais intrigantes da Bíblia Sagrada, uma das mais interessantes, e retrata um momento especial na história do povo judeu. O povo judeu que, historicamente, dentro desse período, estava debaixo do jugo babilônico, sofrendo as sanções e as opressões desse império que se levantou para arrasar com a nação de Israel. Evidentemente que tudo isso fazia parte de um propósito estabelecido pelo próprio Deus em decorrência da desobediência do seu povo, em não cumprir aquilo que Deus havia estabelecido para eles. A Babilônia surge como um sistema opressor, mundano, pagão, corrupto, que assolou o povo judeu. A Bíblia vai mostrar que na derrocada do povo judá, em decorrência das invasões sofridas por essa nação, nas investidas da Babilônia por Nabucodonosor, a Bíblia vai mostrar que por 3 vezes os babilônios, eles invadiram Jerusalém. Na primeira investida, no ano de 606, 607 a.C., a história bíblica fala que nessa invasão, o rei de Babilônia, com o seu poderoso exército, ele saqueia o templo de Salomão, e ele leva todas as relíquias sagradas do templo para a Babilônia. E junto com essas relíquias do templo, ele também deporta uma classe de pessoas de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que os nobres, os mais abastados, as pessoas de linhagem real, foram levadas para a Babilônia para trabalhar no palácio de Nabucodonosor. Evento esse conhecido pelos irmãos, porque nessa empreitada, nessa leva de pessoas, estavam 4 jovens muito conhecidos, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Percebam que nessa primeira leva, os que foram levados foram nobres, de linhagem real, jovens, segundo a Bíblia, sem nenhum defeito, e que estavam sendo levados para participar de todos os prazeres do palácio de Nabucodonosor e ali servir ao rei de Babilônia. Jovens que haviam saído de um sistema religioso, um sistema de uma casta de pessoas que viviam debaixo de uma tutela de ensino, de educação, e que passavam por todos os princípios da lei, conhecedores de culturas, conhecedores da lei, conhecedores dos costumes judaicos, e que tinham uma identidade, uma personalidade exclusiva
eles tinham um título de identidade de um judeu graduado. E eles foram para a Babilônia não para manter essa graduação, mas eles deixaram a sua linhagem real para ser serviçais no palácio do Nabucodonosor. E a primeira coisa que Nabucodonosor fez quando esses jovens chegaram na Babilônia foi mudar os seus nomes, tirando as suas verdadeiras identidades. Passaram-se aproximadamente 9 anos e Nabucodonosor fez uma investida, aproximadamente no ano de 597. E desta vez, a história bíblica vai falar que mais de 10.000 judeus foram levados para a Babilônia. Dentre eles estavam as classes religiosas, a classe religiosa, a classe sacerdotal, os levitas, estavam os instrumentistas e aqueles que faziam artes, os artífices, e aqueles que trabalhavam com algum tipo de tecnologia da época, que tinham algum tipo de profissão. Só que esses judeus, principalmente de linhagem sacerdotal, eles saem de Jerusalém, deixando o seu ofício principal, e diz a Bíblia que eles vão para a Babilônia, especificamente numa região agrícola, às margens do rio Quebar, para trabalhar na agricultura. Percebam que eles deixam os seus serviços sacerdotais, religiosos, e são levados para a Babilônia para trabalhar no campo, na agricultura. Passaram-se aproximadamente 11 anos e mais uma investida de Nabucodonosor acontece sobre Jerusalém. Vale lembrar, antes que eu me esqueça, que nessa segunda leva dos sacerdotes que foram levados estavam esse profeta que está relatado, esse texto que nós acabamos de ler, o profeta Ezequiel. Na terceira investida de Nabucodonosor, a história vai dizer que ele destrói Jerusalém. Ele destrói o templo, o símbolo maior dos judeus, o símbolo sagrado dos judeus. E ele leva o restante de povo que tinha alguma utilidade para ele leva para a Babilônia, deixando apenas em Jerusalém o povo insignificante. Aqueles que não tinham valor nenhum para os babilônios, deixando eles, como diz o texto bíblico, em plena miséria. Eu já falei aqui algumas outras vezes que preguei sobre esse assunto, que esses dias em Jerusalém, depois dessa assolação, dessa última investida no ano de 583 aproximadamente, Nabucodonosor destrói tudo e deixa o povo na mais miséria, na mais profunda miséria. O livro de Lamentações de Jeremias vai retratar com clareza tudo o que estava ocorrendo naquele tempo, naquela cidade. Nesta terceira leva surge uma personagem que ela não é distinta, porque diz a Bíblia que essa personagem, ele profetizou antes do cativeiro e profetizou durante o cativeiro para os judeus. Estou falando de Jeremias, o profeta. E tem uma situação interessante com Jeremias, porque quando ele começa a profetizar, falando que a Babilônia investiria contra a nação de Judá, e ele não foi ouvido, como se retrata em todo o seu livro, a história bíblica vai dizer que Nabucodonosor, ele conhece o fato de que Jeremias havia profetizado sobre a vitória da Babilônia sobre os judeus. E quando Nabucodonosor soube disso, ele faz um convite, ele faz uma oferta a Jeremias através do seu general Nebuzaradã. Nome bonito esse, né? E a oferta para Jeremias foi a seguinte: para que, se Jeremias quisesse sair de Jerusalém e deixasse a miséria que ali estava,
ele teria um lugar específico para ele na Babilônia. Mas a Bíblia vai dizer que Jeremias, ele prefere ficar com os insignificantes em Jerusalém. Ele prefere ficar, como diz a Bíblia, com o restolho do povo, com aqueles que não tinham nenhuma qualificação, com os miseráveis, com as pessoas sem expressão. E a Bíblia vai mostrar que esse profeta, o profeta Jeremias, ele não se furta da sua missão, ele não se furta da sua obra. E ele continua, mesmo sabendo da miséria em que Israel se encontra, que a nação de Judá, que o povo de Judá se encontra, ele continua pregando e falando aquilo que o Senhor coloca em sua boca. Esses três personagens que estão dentro desse mesmo contexto e que vivem distintamente a mesma história no mesmo período, fala muito a respeito desse povo, diz muito a respeito dessa nação, fala muito a respeito desse quadro, dentro desse sistema que a nação de Judá foi imposta, um sistema mundano, pagão e corrupto. O que me chama a atenção, irmãos, é que dentro desse contexto, a Bíblia vai mostrar que cada um desses personagens vive em uma circunstância dentro do cativeiro, ou dentro desse período. A Bíblia vai dizer que Daniel, o profeta, ele está no palácio de Nabucodonosor. E ali ele está cumprindo a sua missão, e a ele são impostas algumas regras. E eu fico imaginando, queridos, a situação deste jovem que está entre a cruz e a espada, como diz o dito popular. Porque ele não vai abrir mão dos seus princípios, os princípios que ele aprendeu desde o berço, porque vinha de uma linhagem real, uma linhagem nobre. Aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou, aquilo que lhe foi ensinado, aquilo que lhe foi lhe passado por tradição, e aquilo que estava impregnado não apenas na sua mente, mas no seu coração, como alguém que sabia, não apenas por cultura, mas por convicção, de crença, o que ele deveria manter na sua vida. Já Ezequiel está no meio de um povo que, segundo o Salmo 137, pendura as suas harpas nos salgueiros, às margens do rio Quebar, desanimados porque perderam a sua função, aquilo que amavam fazer. Eu fico imaginando se um dia fosse eu privado de pregar. Eu fico imaginando, irmã Rosane, se um dia a senhora fosse privada de cantar. Fico imaginando aos músicos se um dia eles fossem privados de tocar os seus instrumentos. Pois os judeus, eles foram privados de oferecer a Deus aquilo que faziam. O porém, irmãos, é que a gente só sente falta de coisas que a gente costumeiramente faz. A gente só sente a necessidade de fazer quando a gente não está mais fazendo. E os judeus essa classe que muitas vezes faziam aquilo apenas pelo ritual litúrgico, agora eles estão lavrando a terra na Babilônia, e os próprios babilônios que sabiam da capacidade dos judeus em tocar instrumentos, em cantar, em adorar a Deus, eles dizem: toquem para nós os louvores que vocês cantavam em Sião. O Salmo 137 relata isso. E eles diziam: como nós tocaremos os hinos que tocávamos em Sião, se nós estamos em terra estranha? Com que intuito, com qual finalidade? Por que adoraríamos a Deus se nós não temos mais o nosso templo? Se nós perdemos a nossa graduação,
se nós perdemos o nosso norte. É por isso que Deus levanta esse homem chamado Ezequiel, e é a base de tudo que eu quero falar, apesar de estar falando dos 3 profetas aqui, a base está no texto que eu li. Porque a Bíblia diz que Deus levanta esse homem com uma visão. E a Bíblia diz que Deus leva ele a um vale que está cheio de ossos sequíssimos. E Deus vai mapeando aquela região para ele e fazendo ele entender o que significava aquele monte de ossos sequíssimos. E o próprio Deus na visão vai explicando para ele o que está acontecendo. E depois que a visão é revelada, o versículo 11 é quando nós lemos, diz que a própria visão do povo é uma visão de fracasso, é uma visão de falência, é uma visão de desespero, porque o relato do versículo 11 diz assim: os próprios judeus, eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. E eles dizem assim: nós mesmos estamos cortados. Eles entenderam que a situação deles era uma situação difícil e que a olhos humanos era irreversível qualquer quadro mudar ali naquela situação, a ponto de na visão eles terem essa constatação: os nossos ossos se secaram, nós perdemos a esperança e nós mesmos fomos cortados. É como se eles estivessem dizendo: o problema que se criou não foi criado por Deus, nós mesmos criamos. E dentro dessa contextualização, a gente percebe que está Ezequiel no meio de uma classe de religiosos, uma classe eclesiástica e de levitas, de adoradores e de serviçais do templo, que estão todos desanimados. E Deus levanta Ezequiel para dizer para eles: olha gente, espera aí, vocês podem estar se vendo como ossos secos no meio de um vale, vocês podem estar dizendo que não tem mais esperança, mas Deus coloca Ezequiel no meio deles para dizer: ainda há uma esperança, ainda há um jeito, ainda há uma saída. E Deus levanta Jeremias lá em Jerusalém, e no capítulo 29 do seu livro, diz a Bíblia, que Jeremias escreve uma carta endereçada aos judeus que estão na Babilônia. E essa carta é endereçada para anciãos, para sacerdotes, para levitas, para líderes. E no conteúdo dessa carta está a essência daquilo que eu e você precisamos entender para termos uma vida de vitória na presença de Deus, independente das circunstâncias em que vivemos. E por mais que a carta do capítulo 29, redigida e inspirada por Deus e dada a Jeremias, não é uma carta que mostra que Deus fosse fazer algo sobrenatural para tirar Israel do cativeiro, Jerusalém, os judeus do cativeiro, e levá-los de volta para Jerusalém, se bem que esse era o propósito de Deus, propósito esse que eles não mais conseguiam enxergar. É muito triste, irmãos, quando nós, conquanto somos igreja,
conquanto somos servos de Deus, e devido às adversidades da vida, a gente não consegue mais enxergar o propósito de Deus. E não é Deus, irmãos, que deixa de ter propósito conosco, mas somos nós que nos distanciamos do propósito de Deus. E muitas das vezes, os problemas da vida, as adversidades da vida, os intempéries da vida, ao invés de fazer nós nos aproximarmos de Deus, existe um efeito contrário. Isso faz ainda a gente nos distanciar mais de Deus. É por isso que Deus tem a premissa dentro desse contexto de levantar homens de Deus para dizer: olha, comigo nada mudou, comigo continua tudo do mesmo jeito. Vocês podem estar passando por essa provação, vocês podem estar vivendo um cativeiro, vocês podem estar sendo subjugados, vocês podem estar sendo aprisionados, mas eu continuo o mesmo. E essa é a história da nossa vida, irmão, porque muitas vezes a gente é subjugado, muitas vezes a gente passa por vales, a gente se envolve em cativeiros, a gente é aprisionado por problemas, mas Deus está ali dizendo: olha, eu continuo o mesmo com vocês, comigo não mudou nada. É por isso que Jeremias, no capítulo 33:3, tem um dos textos, talvez seja um dos textos mais lindos da Bíblia, quando Deus toma a boca do profeta para dizer ao povo que está no cativeiro: clamas a mim, e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Tudo que Deus está alertando o povo, e esse alerta serve para nós, é isso. O que você está passando, irmão? O que você está vivendo? Você, como cristão, passa pelo quê? Qual é a dor que aflige a tua alma? Qual é o problema que assola a sua vida? Não estou aqui apenas dizendo que eu posso ser um profeta de Deus para a tua vida, mas a própria palavra de Deus, não existe profecia maior do que essa. E se você abre a sua Bíblia, existem inúmeras promessas dizendo que você vai vencer, que você vai chegar lá, que você não vai ser derrotado. Não no que depender de Deus, não no que depender daquilo que Deus já te falou, porque o nosso maior adversário, irmão, não é o diabo, e nem aquela pessoa que não gosta de você na sua vizinhança, no seu trabalho, aonde você estuda. Não. O seu maior adversário se manifesta para você todas as vezes que você coloca a sua carinha no espelho. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 7, na sua carta aos Romanos, ele vai dizer no último versículo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sou eu que me derroto quando eu deixo de acreditar naquilo que Deus projetou para a minha vida. Foi por isso que Deus levantou homens, profetas, durante o cativeiro, para dizer ao povo: vocês abandonaram a mim, o manancial de águas vivas. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, irmão. E Deus, Ele não falha naquilo que promete. Deus não quebra alianças. Quem sabe você está aqui nessa noite, ou quem sabe nos ouvindo pelas redes sociais, dizendo: pois é, mas Deus
Não consigo mais falar com ele, não consigo mais senti-lo. Deus se esqueceu de mim. Se eu não me engano, no livro de Jó, ele vai dizer algo extraordinário que é cantado bastante aqui. Tem até um hino que é cantado, que diz: ainda há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brotará. Jeremias, no capítulo 3 do livro de Lamentações, versículo 29, ele vai dizer: coloque a tua boca no pó, porque ainda há uma esperança. E quando a Bíblia fala de esperança, irmão, não fala de uma expectativa, não fala de uma possibilidade, quando necessariamente, como especificamente Jeremias, nesse capítulo que acabei de citar, do versículo 29 do capítulo 3, ele diz: coloca a tua boca no pó, porque há uma esperança. E esperança aqui não é apenas essa possibilidade, não. Essa esperança é a concretização daquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida, se nós continuarmos crendo nele, se nós continuar confiando na sua palavra, se nós continuarmos acreditando nas suas promessas. Você pode, quem sabe, estar vivendo um momento de insignificância na sua vida, como o povo judeu. Você pode estar vivendo um momento de insegurança, como o povo judeu vivia. Foram 70 anos, irmãos, vivendo debaixo desse jugo, e olhando para as circunstâncias, e dizendo: a nossa história acabou. O nosso fim vai ser aqui debaixo desse jugo. O nosso fim vai ser aqui, oprimidos. A gente não vai voltar para a nossa terra. A gente não vai mais ver o templo, a gente não vai poder mais adorar a Deus no templo. Até porque ele foi destruído. A nossa cidade foi saqueada, irmão, a situação dos judeus era uma situação desesperadora, e humanamente falando, uma situação irreversível. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que vivem, que estão passando por uma situação irreversível. Quem sabe você vive debaixo de um temor, de uma pandemia, e você sabe que toda pandemia pode gerar uma histeria, porque ela pode trazer pânico, pode trazer síndromes. E alguém foi na minha casa ontem e me disse com muita fé: pastor, eu preciso ir para a igreja porque eu não tenho medo disso. Eu falei: irmão, amém. Só que a gente também é cristão, e como cristão a gente precisa ser obediente. A gente precisa obedecer regras. Mas o que me chamou a atenção é a convicção daquele irmão. Porque nós temos, irmão, a certeza, a esperança. A gente sabe que tudo isso vai passar. Porém, a gente sabe que tudo isso são sinais. Sinais. É Deus dizendo assim: é hora de despertar do sono. Porque a salvação agora está mais próxima do que quando aceitamos a fé, disse Paulo em Romanos, no capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 13, ou vice-versa.
Mas eu, como igreja, eu não posso deixar fugir de mim a esperança de que eu vou vencer. Você, irmão, como igreja, não pode perder a esperança do que você vai vencer. O que Jeremias fala na sua carta do capítulo 29 é o seguinte: ele diz para os judeus: olha, vocês continuem aí na Babilônia, construam casas, formem famílias, tenham filhos, e os seus filhos, arrumem esposa para os seus filhos, e esposos para as suas filhas, sigam a vida de vocês normalmente. É o que está no capítulo 29, é Jeremias que está com o povo oprimido em Jerusalém, com pessoas insignificantes, tendo que zelar por elas, porém, Deus ainda o inspira para falar para eles lá no cativeiro. Vocês estão todos desesperados, e peraí, calma, segue a vida de vocês. O que Deus estava usando Jeremias para que o povo tivesse um esclarecimento? Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que nessa carta do capítulo 29, Jeremias vai dizer: olha, Deus vai se manifestar como um forte, Deus vai trovejar, e Deus vai dar um estalo, e vai destruir todos os babilônios, e vocês vão sair do cativeiro. Não, Jeremias diz: sigam a vida de vocês, não para. É Deus dizendo: não parem, porque eu estou no controle. É por isso que no versículo 10 desse capítulo 29, ele vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que tenho convosco. O versículo 11, melhor dizendo, pensamentos de paz e não de morte, para vos dar o fim que eu planejei para você. Escute o que eu vou dizer profeticamente para você. Deus planejou uma história para você. Deus arquitetou um projeto ao qual você está incluído. Cabe a você dizer: Senhor, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te adorando. Pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, pode vir a opressão, pode vir a pandemia, pode o inferno se levantar contra mim, eu vou continuar adorando o teu nome, acreditando que a minha vida está guardada nas tuas mãos. É por isso que no Salmo 91, o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e só nele eu confiarei. Deus está te dando uma injeção de ânimo para você prosseguir, independente do momento crítico que nós estejamos vivendo. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu não sei em que momento você pode se enquadrar dentro desse contexto dos judeus. Não sei se como um insignificante em Jerusalém, como alguém deslocado às margens do rio Quebar, ou como alguém que está no palácio sendo desafiado. E se a gente fosse analisar aqui, situação por situação, quem sabe a gente poderia dizer sem sombra de dúvidas:
dessas três situações, o profeta que mais esteve na berlinda, que esteve numa linha tênue, foi sem dúvidas o profeta Daniel. Porque ele foi tirado da sua cultura e foi colocado num palácio para viver dos prazeres do palácio. Ele fez parte da primeira leva de judeus cativos. Isso significa que eles eram os que mais antigos que lá estavam. Ele perdeu a sua identidade. E eu fico imaginando, irmãos, Nabucodonosor no palácio, esses jovens assistindo a esse imperador no seu palácio, esse déspota, esse tirano. E eles vendo Nabucodonosor arquitetando planos contra o seu povo. Porque depois dele foram mais 2 investidas. E eles estavam no palácio ouvindo o que Nabucodonosor iria fazer. Eles arquitetando, dizendo: agora nessa segunda investida nós vamos pegar a classe religiosa. Nós vamos acabar com o culto judeu. E profeticamente é aquilo que a gente entende, porque o desejo de Deus sempre foi o seguinte para a nação de Israel. Êxodo no capítulo 19, se não me falha a memória. E Deus diz assim para Moisés: e eu farei desse povo uma nação de reis, sacerdotes. Farei deles, ou de vocês, um povo santo. E de repente, melhor dizendo, Nabucodonosor, ele pega a classe real, a linhagem real. De repente, ele pega a linhagem sacerdotal. Eu fico imaginando que nesse momento, o inferno disse: os planos de Deus. Porque Nabucodonosor, ele cativa a classe real, ele cativa a classe sacerdotal, e Deus diz: eu farei desse povo uma nação de reis e de sacerdotes. Quem sabe, irmão, esse sistema babilônico, pagão, mundano, que nós vivemos hoje, tem tentado roubar de você os teus sonhos, tentado sucumbir os teus projetos, tentado fazer você desistir daquilo que você mais deseja. Esse sistema tem te oprimido e sufocado tudo aquilo que você deseja para você e para a sua casa, para a sua família, para os seus. E quem sabe o inferno se exalta porque vê você numa encruzilhada, como se a palavra de Deus não tivesse efeito mais na tua vida. Mas eu creio no Deus que tem a última palavra. Eu creio num Deus que não põe nenhuma das suas promessas fora, porque diz a Bíblia que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Cumprir aquilo que Deus quer na tua vida depende de você, da tua força. Prossiga, irmão. Não desista agora. Não pare agora. Eu sempre falei aqui nessa igreja, já vou terminar. Deus tem pessoas extraordinárias nesse lugar. Eu vejo um potencial enorme nessa cidade. Eu vejo aqui grandes pregadores,
Aqui na nossa igreja temos grandes pregadores. E não é apenas porque tem uma boa prédica, porque tem uma boa oratória, um vernacular expressivo, não, porque são homens de Deus, jovens como Abel, como Júnior, Pastor Júnior, eu vi esse meu defeito. Como outros jovens, esses dias o Gustavo pregou aqui, irmão, que propriedade! Que propriedade! Eu estava lá em casa me deliciando. Porque são pessoas que estão comprometidas com Deus. Eu sempre disse isso aqui. Nós não devemos nada a ninguém. Quando se levanta alguém aqui como instrumento de Deus, Deus honra. Mas a gente não pode recuar diante da adversidade. Talvez a estratégia do mal diante desse problema que nós vivemos é tentar neutralizar a igreja do Senhor e começar a criar temores, desconfianças, quem sabe fazer o povo desanimar de vir à igreja, se descomprometer com o Evangelho. Mas é só mais uma investida do mal. Mas eu louvo a Deus quando eu leio aquele salmo que diz: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará sobre ele a sua bandeira. Deus sempre vai triunfar. A igreja do Senhor não vai parar. Profetas se levantarão, homens comprometidos se levantarão, mulheres comprometidas se levantarão, gente cheia da presença de Deus se levantará. A igreja do Senhor não vai parar. Deus tem uma promessa para com o seu povo, e a igreja permanece de pé. Uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós permanecemos em pé. Uns encurvam-se e caem, nós estamos firmes, acreditando que Deus vai nos dar vitória, independente do momento em que vivemos. Você crê assim, irmão? Então fique de pé, por favor. Já estou. Oramos? Glórias a Deus. Você tomou posse dessa palavra, irmão? Leva para casa essa palavra. Toma posse dela. Pratique ela. Você que está aí no seu lar, que ouviu essa palavra, tome posse dela. Domingo nós temos cultos aqui, escola dominical, 2 cultos à noite, né, Pastor Júnior? Venha cedo, pegue o seu lugar, venha adorar a Deus, não fique em casa, irmão. Evidentemente, aqueles que têm as restrições, claro, fique na sua casa, mas você que pode, venha. Venha dar glória a Deus aqui dentro, irmão. Venha falar língua estranha aqui dentro. Você não pode tocar no teu irmão, mas venha olhar para ele e dizer para ele: como é bom te ver de novo. Nós não podemos parar, irmão. Nós não somos daqueles que param, nós somos daqueles que prosseguem. E nós aqui nessa noite vamos orar por pessoas, crendo que Deus vai dar vitória. Aqui temos alguns pedidos. Irmã Maria Nath pede oração pelo pastor Simão Bilek, pelo corpo de obreiros e por toda a igreja e também pela sua família. Ó, irmã Maria Nath, nunca se esquece de nós. Deus abençoe a irmã Maria Nath. Dalva Almeida pede oração para o seu filho Leandro, para Deus alcançar onde estiver, libertar e salvar por Jorge e Carlito que estão enfermos. Ivete Amorim por Gabriel. Gesiel de Freitas por seus familiares e a todos os pescadores, que seja uma safra abençoada a todos. Tá para começar a pesca de novo, né?
Maria de Souza por sua família e suas filhas, Genalva Vitor por seus filhos e netos, Odete Garcia por Antônio Childini, que se encontra internado, Esther, por ela e sua família, Andressa Feliciano, a minha cunhada, né? Pede oração por seus tios Sônia e Luiz, Adete Silva, por seu marido que precisa de libertação. Nós que estamos aqui dentro do templo, em comum acordo, vamos orar, vamos interceder por essas pessoas, crendo no milagre. Se você que está aqui dentro, tem uma necessidade, quem sabe está vivendo um momento desse de crise, de insignificância, você não pode vir aqui à frente para não aglomerar, mas aí do seu banco você dá um sinal com a sua mão direita, e nós vamos estar orando uns pelos outros. Oremos ao Senhor. Querido Deus, a nossa gratidão ao Teu nome, pela Tua presença, pelo privilégio de estar na Tua casa cultuando ao Teu nome, tendo aqui, Senhor, nesse templo, nossos irmãos que vieram adorar a Deus. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de poder retornar à Tua casa, junto com os irmãos, adorando o Teu nome. Senhor, enche esse lugar da Tua glória, envolve com a Tua presença, com o derramar do Teu Espírito, que nenhum abatimento, que nenhuma tristeza, que nenhum desespero, que nenhuma angústia assole a vida do Seu Filho, mas que Ele prossiga, que Ele creia na vitória, Senhor, por todos aqueles que pedem oração nesta noite. Alcança, Senhor, aonde quer que esteja, Senhor. Faz o milagre, Senhor. Muda a história, converte os corações, ó Pai. Cura as enfermidades, restaura o caído, Senhor, o fraco, o oprimido, Pai. Que as Tuas mãos poderosas se estendam sobre a vida de todos aqueles que acreditam e confiam no Teu poder. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Júnior, irmãos, Deus abençoe a todos. Glórias a Deus, Deus abençoe pastor Edson, por esta palavra maravilhosa, a qual o Senhor falou conosco nesta noite, falou com quem está em casa, falou com quem está aqui no templo. Queridos, já estaremos encerrando. Amados, a próxima quinta-feira haverá culto de oração aqui também, como nós sempre fizemos nas quintas-feiras. Se você tem desejo de vir à casa do Senhor para orar, esse dia da quinta-feira especificamente, para nós orarmos ao Senhor aqui no templo, tá? A partir das 19 horas e 30 minutos até as 20 horas e 30 minutos, 1 hora, estaremos aqui reunidos. E próximo domingo, queridos, domingo funcionará da seguinte maneira: como nós temos uma quantidade limitada de 120 lugares, a média dos nossos cultos aqui no domingo sempre foi de 250 pessoas a 300 pessoas. Então nós resolvemos dividir, fazer 2 cultos, né? Um iniciando às 18 horas e outro iniciando às 20 horas, tá? Mas como que nós fazemos? Vamos fazer da seguinte maneira: ao você sair ali, não tenha pressa, ainda está cedo. Ao você sair ali, se você desejar vir no culto das 18 horas, você dê o seu nome, o seu telefone, o horário e a quantidade de pessoas que, quem sabe, você e sua família, são 4 pessoas ou 3 pessoas, assim por diante. Então você pode deixar ali esta informação. Se é do culto das 16 horas, das 18 horas ou culto das 20 horas, você deixa ali informado. Qualquer coisa, se você está com um pouco de pressa para ir embora para casa hoje, se você tem o meu telefone, você pode mandar uma mensagem ali e nós marcamos ali, deixamos pré-agendado. Para que isso, pastor? Para que nós possamos ter um certo controle, tá? Para que nós não venhamos a fazer somente um culto e chegue aqui 200 pessoas e temos que despedir 80 pessoas para casa. Então, dessa forma, fizemos 2 horários para que todos que podem vir ao templo, venham adorar ao Senhor, possamos louvar, sentir a presença do Senhor, ouvir a voz do Senhor através da palavra. Isso, muito bem lembrado, pastor Edson. E também voltamos à nossa EBD, né, Escola Bíblica Dominical, somente para a classe dos adultos. Então, somente aos adultos, por enquanto, né, estudaremos aí para frente se iremos abrir a classe dos jovens. Mas, por enquanto,
ainda a classe das crianças ainda não está liberada. Queridos, são momentos delicados, precisamos ter paciência, tá? Precisamos ter compreensão, além de tudo, para que possamos passar por esse período, por esses dias difíceis, mas o Senhor continuará nos dando graça para enfrentarmos estas barreiras, tá bom? Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Creia, você foi abençoado nesta noite, você está saindo daqui renovado, revigorado, a tua fé fortalecida no Senhor, amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, e juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Só pedimos a gentileza dos amados irmãos saírem fila por fila. Isso.